Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos caríssimos, desde o princípio da Quaresma, vimos a preparar-nos com obras de penitência e de caridade. Hoje estamos aqui reunidos para darmos início em união com toda a Igreja à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. Foi para realizar este mistério da sua morte e ressurreição que Jesus Cristo entrou na sua cidade de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal na cidade santa, acompanharemos o Senhor, de modo que, participando agora na sua cruz, mereçamos um dia ter parte na sua ressurreição. Oremos. Deus eterno e omnipotente, santificai com a vossa bênção estes ramos, para que, acompanhando a Cristo, nosso Rei, nesta celebração festiva, mereçamos entrar com Ele na Jerusalém celeste. Acompanhando. Está comigo, portanto. São João é melhor, é mais pequenino. Depois lemos São Marcos assim. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus caminhava à frente dos seus discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo: Ide à povoação aí em frente, e ao entrardes nela encontrareis um jumentinho preso, que ninguém montou ainda. Soltai-o e trazei-o. Se alguém perguntar por que o soltais, respondereis: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e acharam tudo como Jesus lhes tinha dito. Quando estavam a soltar o jumentinho, disseram-lhe os donos: Por que soltais o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. Trouxeram-no então a Jesus e, estendendo as suas capas sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus montasse sobre ele. Enquanto Jesus avançava, o povo estendia as suas capas no caminho. E quando ele se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar alegremente a Deus em alta voz,
por todos os milagres que tinham visto, e diziam: Bendito que vem como Rei, em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns fariseus, no meio da multidão, disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu vos digo, se eles se calarem, gritarão as pedras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora Então. vamos fazer duas filas e vamos dar a voltinha à igreja. Tu reinarás na cruz, tu nos salvarás. Sana, tu reinarás na cruz, tu nos salvarás. Hosana, tu reinarás na cruz, tu nos salvarás. Sana, tu reinarás na cruz, tu nos salvarás. Tu reinarás na cruz, tu nos salvarás. Hosana, tu reinarás na cruz, tu nos salvarás. Tu reinarás na cruz, tu nos salvarás. Tu reinarás na cruz, tu nos salvarás.
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que para salvar a humanidade quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e suportasse a cruz, fazei que vivamos unidos a Ele na sua paixão, para chegarmos a tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Vamos sentar-nos e vamos dar início à liturgia da palavra. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar com um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs, Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar, como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos os que me veem escarnecem de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Confio no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve, se é seu amigo. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Matilhas de cães me rodearam, cercou-me um bando de malfeitores. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?
repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afasteis de mim. Sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Hei de falar do vosso nome aos meus irmãos. Hei de louvar-vos no meio da Assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos os filhos de Jacob. Reverenciai-o vós todos os filhos de Israel. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homens, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e no abismo. E toda a língua proclama que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tem tanta glória, fora fora. Senhor Deus do coração e dos lábios, para que anuncies dignamente sobre o Santo Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fora, da eterna glória, fora. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e dos Ázimos, e os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuravam maneira de se apoderarem de Jesus à traição para lhe darem a morte. Mas diziam: Durante a festa não, para que não haja
haja algum tumulto entre o povo. Jesus encontrava-se em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Estando à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com perfume de nardo puro de alto preço. Partiu o vaso de alabastro e derramou-o sobre a cabeça de Jesus. Alguns indignaram-se e diziam entre si: Para que foi esse desperdício de perfume? Podia vender-se por mais de 200 denários e dar o dinheiro aos pobres. E censuravam a mulher com aspereza. Mas Jesus disse: Deixai-a, porque estáis a importuná-la. Ela fez uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, e quando quiserdes, podereis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tereis. Ela fez o que estava ao seu alcance, ungiu de antemão o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que se proclamar o Evangelho pelo mundo inteiro, dir-se-á também em sua memória o que ela fez. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os príncipes dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Quando o ouviram, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, em que simulava o Cordeiro Pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou 2 discípulos e disse-lhes: Ide à cidade. Virá ao vosso encontro um homem com uma bilha de água. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está a sala em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, alcatifada e pronta. Preparai-nos lá o que é preciso. Os discípulos partiram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, chegou Jesus com os 12. Enquanto estavam à mesa e comiam, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós que está comigo à mesa há de entregar-me. Eles começaram a entristecer-se e a dizer um após outro: Serei eu. Jesus respondeu-lhes: É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. O Filho do Homem vai partir, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser traído. Teria sido melhor para esse homem não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção e partiu. Deu aos discípulos e disse: Tomai isto, é o meu corpo. Depois tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe. E todos beberam dele. Disse Jesus: Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado pela multidão dos homens. Em verdade vos digo, não voltarei a beber do fruto da videira até ao dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus. Cantaram os salmos e saíram para o Monte das Oliveiras.
Disse-lhe Jesus: Todos vós me abandonareis, como está escrito: ferirei o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas. Mas depois de ressuscitar, irei à vossa frente para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Embora todos te respondem, eu não. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje, esta mesma noite, antes do galo cantar 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas Pedro continuava a insistir. Ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. E todos afirmaram o mesmo. Entretanto, chegaram a uma propriedade chamada Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: Ficai aqui, enquanto eu vou orar. Tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Disse-lhes então: A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, caiu por terra e orou para que, se fosse possível, se afastasse dele aquela hora. Jesus dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Depois foi ter com os discípulos, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, estás a dormir? Não pudeste vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltou novamente e encontrou-os dormindo, porque tinham os olhos pesados e não sabiam o que responder. Jesus voltou pela 3ª vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Já se aproximam aquele que me vai entregar. Ainda Jesus estava a falar quando apareceu Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas e pelos anciãos. O traidor tinha-lhes dado este sinal: aquele que o beijar é esse mesmo. Prendei-o e levai-o bem seguro. Logo que chegou, aproximou-se de Jesus e beijou-o, dizendo: Mestre, Então deitaram-lhe as mãos e prenderam-no. Um dos presentes puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: Vós saístes com espadas e varapaus para me prender, como se fosse um salteador. Todos os dias eu estava no meio de vós, a ensinar no templo, e não me prendestes. Mas é para se cumprirem as Escrituras. Então os discípulos deixaram-no e fugiram todos. Seguiu um jovem envolto apenas no lençol. Agarraram-no, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Levaram então Jesus à presença do sumo sacerdote, onde se reuniram todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro, que o seguira de longe, até ao interior do palácio do sumo sacerdote, estava sentado com os guardas a aquecer-se ao lume.
Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para lhes dar a morte, mas não o encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os seus depoimentos não eram concretos, concordes. Levantaram-se então alguns para proferir contra ele este falso testemunho. Ouvimos-lo a dizer: destruirei este templo feito pelos homens, e em 3 dias construirei outro que não será feito pelos homens. Mas nem assim o depoimento deles era concorde. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio de todos e perguntou a Jesus: Não respondes nada ao que eles depõem contra ti? Mas Jesus continuava calado e nada respondeu. O sumo sacerdote voltou a interrogá-lo. És tu, Messias, filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vós vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vir sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfémia, que vos parece? Todos sentenciaram que Jesus era réu de morte. Depois, alguns começaram a cuspir-lhe, a tapar-lhe o rosto com um véu e a dar-lhe punhadas, dizendo: Adivinha! E os guardas davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo no pátio, quando chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Ao vê-lo a aquecer-se, olhou-o de frente e disse-lhe: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou. Não sei nem entendo o que dizes. Depois saiu para o vestíbulo e o galo cantou. A criada, vendo-o de novo, começou a dizer aos presentes: Este é um deles. Mas ele negou segunda vez. Pouco depois, os presentes diziam também a Pedro: Na verdade, tu és deles, pois também és galileu. Mas ele começou a dizer imprecações e a jurar. Não conheço esse homem de quem falares. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro lembrou-se do que Jesus lhe tinha dito: antes do galo cantar 2 vezes, 3 vezes me negarás. E desatou a chorar. Logo de manhã, os príncipes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio. Depois de terem maniatado Jesus, foram entregá-lo a Pilatos. Pilatos perguntou-lhes: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. É como dizes. E os príncipes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Pilatos interrogou-o de novo. Não respondes nada? Vendo quantas coisas te acusam. Mas Jesus nada respondeu, de modo que Pilatos estava admirado. Pela festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar-lhes um preso à sua escolha. Havia um chamado Barrabás, preso com os insurretos, que numa revolta tinham cometido um assassínio. A multidão, subindo, começou a pedir o que era costume conceder-lhes. Pilatos respondeu: Crees que vos solto o rei dos judeus? Ele sabia que os príncipes dos sacerdotes o tinham entregue por inveja. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes incitavam a multidão a pedir que lhes soltasse antes Barrabás. Pilatos, tomando de novo a palavra, perguntou-lhes: Então que hei de fazer daquele que chamais o rei dos judeus? Eles gritaram de novo. Crucificam-o! E Pilatos insistiu. Que mal fez ele? Mas eles gritavam ainda mais. Crucificam-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados levaram-no para dentro do palácio, que era o pretório, e convocaram toda a corte. Revestiram-no com um manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido.
Depois começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhes na cabeça com uma cana, cuspiam-lhe e dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe um manto de púrpura e vestiram-lhe as suas roupas. Em seguida, levaram-no dali para o crucificarem. Requisitaram para lhes levar a cruz um homem que passava vindo do campo, Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, e levaram Jesus ao lugar do Gólgota, que quer dizer do Calvário, lugar do Calvário. Queriam dar-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o quis beber. Depois crucificaram-no e repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte para verem o que levaria cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. O letreiro que indicava a causa da condenação tinha escrito: Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita, outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Que tu que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo e desta cruz. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas troçavam uns com os outros, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Esse Messias, o Rei de Israel, deixa agora na cruz, para nós vermos e acreditarmos. Até os que estavam crucificados com ele o injuriavam. Quando chegou o meio-dia, as trevas envolveram toda a terra até às 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde, Jesus chamou com voz forte: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos presentes ouviram isto e disseram: Está a chamar por Elias. Alguém correu a beber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma cana, deu-lhe a beber e disse: Deixa ver se Elias vem tirá-lo dali. Então Jesus, soltando um grande brado, expirou. O véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, ao vê-lo expirar daquela maneira, exclamou: Na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam também ali umas mulheres a observar de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e Salomé, que acompanhavam e serviam Jesus quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Ao cair da tarde, visto ser a preparação, isto é, a véspera de sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente à presença de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado de ele já estar morto e, mandando chamar o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Informado pelo centurião, ordenou que o corpo fosse entregue a José. José comprou um lençol, desceu o corpo de Jesus e envolveu-o no lençol. Depois depositou-o no sepulcro escavado na rocha e rolou uma pedra para a entrada do sepulcro. Entretanto, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus... Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, a eterna glória, louvor a vós. Podeis sentar-vos e fazer um breve minuto de silêncio
a eloquência da palavra que acabamos de proclamar já disse tudo e o mais importante para que compreendamos e vivamos o mistério que estamos a celebrar. Farei brevissimamente apenas 2 ou 3 apontamentos. O primeiro para dizer que toda a narração oscila entre a afirmação, por um lado, da divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, é-lhe atribuído o título divino de Senhor e, ao mesmo tempo, resplandece sobre este título divino a pobreza humana, que não é da sua humanidade, é da nossa. Para dizer que no grito dele e no ardor da fé humana e do sofrimento terrível está a esperança que nos garante a salvação. Nós começamos com esta celebração a Semana Santa. Vamos vivê-la calmamente ao longo destes 8 dias até domingo próximo. Aquele que nos salva é verdadeiramente homem como nós e, na sua humanidade, carregou e suportou a nossa morte e os nossos pecados. Mas porque Ele é verdadeiramente Deus, vê-lo-emos ressuscitar dos mortos, vê-lo-emos tornar-nos participantes dessa mesma vida nova que, nas palavras de Paulo, nos há de dizer: sepultados em Cristo na morte, ressuscitaremos com Ele para a vida. É esta a grande mensagem da Páscoa. Já não somos humanidade velha, já não somos pecado, não pelas nossas forças, não pelos nossos méritos. Agora somos filhos. O Filho de Deus tornou-nos participantes da sua divindade e chamou-nos, a nós, que somos seus irmãos, filhinhos, usando essa doce palavra que corresponde ao nosso apelo lançado ao Pai, de paizinho, para dizer: amo-te imensamente, amo-te infinitamente, porquanto é possível à humanidade agradecer-te dom tão precioso, de vida tão nova e única como é aquela que o Filho nos participou. Ao longo desta semana, vivamos desta palavra, construamos esta Páscoa na nossa vida e alimentemos a esperança. O mundo à nossa volta é cada vez mais um cenário de morte, de guerra, de destruição, de desespero. Nunca foi tão necessária como hoje a esperança. Esperança numa vida nova. Esperança numa paz duradoura. Esperança de nos vermos livres da maldição do pecado e da morte. Pois bem, tudo isto celebraremos intensamente e vivamente na Vigília Pascal e no Domingo de Páscoa. Que o Senhor prepare os nossos corações para vivermos assim, para celebrarmos confiadamente a nossa fé. E que Maria, aos pés da cruz,
que entregou também ela o seu próprio filho na humanidade que gerou no seu seio, acompanha a nossa pobre humanidade para viver solenemente este tão grande mistério. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo no sabatismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs caríssimos, neste domingo de Ramos e da Paixão, invoquemos a bondade de Deus Todo-Poderoso para que nos conceda o que lhe pedimos com fé. Digamos, cheios de confiança: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que o Redentor do mundo, que se entregou à morte pelos homens, estenda a todos os povos o seu reino. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que o Redentor do mundo, que orou com grande clamor e lágrimas, interceda diante do Pai por todos nós. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que o Redentor do mundo, que sofreu a angústia e a tristeza, socorra os que sofrem e alivie as suas dores. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que o Redentor do mundo, que foi flagelado e coroado de espinhos, dê coragem aos que estão prestes a perdê-la. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que o Redentor do mundo, que ao morrer entregou ao Pai o seu Espírito, nos reanime com a força da sua ressurreição. Oremos, irmãos. Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus, que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou o perdão ao expirar, dai-nos a graça de descobrir, à luz da fé, o amor infinito com que nos amais. Por Cristo
Nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que para salvar a humanidade quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e suportasse a cruz, fazei que vivamos unidos a Ele na sua paixão, para chegarmos a tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria.
Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Francisco e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos vossos servos e nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença.
Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Na nossa condição de filhinhos, e sabendo que nos ensinou a rezar e conosco reza o Senhor, Deus do Universo, Jesus Cristo, digamos como Ele próprio nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz esteja contigo. Tende pietà de Dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Corpo de Cristo. 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 A nossa vigília pascal aqui é 10 ou 10 e meia, não tenho presente. Bem, 10 e meia. 10 e meia.
Oremos. Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizeste esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar, pela sua ressurreição, às alegrias do reino que esperamos. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Olhai benignamente, Senhor, para a vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo se entregou às mãos dos seus inimigos e suportou a cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. E a todos vós abençoe Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós queria recordar-vos, como aliás certamente já tendes conhecimento, estão publicados em vários locais, no nosso site sobretudo. Nós faremos aqui as cerimónias de quinta-feira, de sexta-feira e da Vigília Pascal para aquelas pessoas que não podem naturalmente deslocar-se à Sé, não têm transportes ou àquela hora lhes é extraordinariamente difícil e penoso pela saúde e pela idade. Portanto, por causa dessas pessoas, nós mantemos aqui as cerimónias que serão presididas pelo Sr. Padre Idalino. Eu acompanharei naturalmente o Sr. Arcebispo, já esta tarde, na Festa dos Ramos, na Sé, tal como nos outros dias de quinta, sexta e na Vigília Pascal. Estando na cidade, a celebração da Sé é a primeira celebração à volta do Bispo. E a nós compete estar-lhe ao lado e celebrar com ele. Mas como temos a graça de ter o Sr. Padre Idalino, podemos conceder aos que não se conseguem deslocar à Sé aquelas cerimónias que todos desejam viver e celebrar aqui nos horários que estão estabelecidos. Desejo-vos um bom domingo de Ramos, uma santa Semana Santa e que o Senhor nos prepare o coração para celebrar alegremente a Páscoa. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tu reinarás da cruz, tu nos salvarás.